Fiesc, pelo futuro da indústria. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar e pelo apoio agradecemos ao Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi e Avan. No programa de hoje temos um convidado especial, um jardineiro das palavras, o escritor, professor, doutor Dionísio da Silva. De umas 2 décadas para cá, nós fomos atacados pelos apedeutas executivos. Apedeutas mesmos, eles ignoram quase tudo da cultura nacional, não apenas a língua portuguesa, e pensam complementar isso com rudimentos de inglês. Vamos continuar mostrando a entrevista com o professor Dionísio, mas antes, vamos a uma informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Sescope realiza o 17º Encontro de Mulheres Cooperativistas de Santa Catarina. A presença dessas 550 mulheres aqui ratifica a importância que elas dão ao cooperativismo, a participação delas como pessoas na comunidade, como sustentação, seja da economia, seja da comunidade onde atuam. Conhecimento nunca é demais, informação nunca é demais, relacionamento de qualidade que elas constroem aqui, isso vai para a vida toda. A gente fica muito gratificado pela presença delas aqui. Foi muito legal, muito divertido, animado. Eu me sinto muito bem por fazer parte disso. Eu acho importante que é para erguer as mulheres, para se juntarem mais, ficarem mais unidas, serem sempre fortes, né? Que a mulher é forte. Com o tema As Diferentes Faces da Mulher Cooperativista, o evento volta a ser realizado na capital catarinense após uma pausa de 2 anos devido à pandemia. A gente viu a participação delas, a alegria delas depois de 2 anos do retorno de pós-pandemia. Então, para nós da Sesc Sescope, estamos muito felizes realmente por essa participação dela nesses 4 dias de evento, que amanhã inicia o outro encontro. Então, para nós, realmente é muito importante e cada vez mais fortalece o cooperativismo. A mulher, realmente, ela faz crescer o cooperativismo, principalmente em Santa Catarina, onde estão mais de 1.200.000 mulheres que são cooperadas. O convidado no programa de hoje é um jardineiro das palavras. O escritor, editor, professor, doutor Dionísio da Silva, autor de 39 livros, entre romances, contos, ensaios e livros infanto-juvenis. Membro da Academia das Ciências de Lisboa, na classe de Letras, Dionísio da Silva foi vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde fundou o Instituto da Palavra e também atuou como professor de literatura brasileira e língua portuguesa. E já que estamos falando com um apaixonado pela língua portuguesa, a nossa conversa girou em torno do tema: a importância de falar e escrever corretamente o nosso idioma. Assim como quem fala bem é porque sabe ouvir, quem escreve bem é porque sabe ler, leu com atenção e aprendeu. E o brasileiro lê pouco e, por consequência, não escreve bem. De umas 2 décadas para cá, nós fomos atacados pelos apedeutas executivos. Apedeutas mesmos, eles ignoram quase tudo da cultura nacional, não apenas a língua portuguesa, e pensam complementar isso com rudimentos de inglês. Então, eles não dizem, olha, você tem uma tarefa, eu tenho uma tarefa, é job, olha esse job aí para você. Eles não fazem mais uma pauta, eles fazem um briefing. Então, eles pegaram palavras
estrangeirismos, que não cabem. Alguns, aliás, têm significado totalmente contrário ao que eles pensam que signifiquem, e usam isso. Então, nós temos, de um lado, uma falta de leitura impressionante que os levou à falta de domínio do texto escrito. De outro lado, esta falha, em vez de ser completada com exercícios adequados, com oficinas de escrita, é como se o sujeito trocasse. Em vez de ele exercitar, caminhar à beira da praia e tal, ele pega uma muleta, porque ele acha que com a muleta vai ser melhor. Junte-se a isso, professor, uma certa negligência em relação ao estudo e aprendizado da língua portuguesa. Em geral, o que ocorre é um imperialismo do inglês, não é? Esse imperialismo já foi do alemão, já foi do francês e hoje é do inglês. O inglês, o americano, por exemplo, ele é monoglota, ele não estuda língua nenhuma. O americano fala inglês em todo o mundo e ele obriga que os outros o entendam. Mesmo quando ele vem no Brasil, quando ele vem ao Brasil e vai participar de trabalhos, não apenas de recreação, de turismo, ele impõe o inglês, que é a única língua que ele sabe. E isso não acontecia nos outros impérios. É muito curioso, porque o Império Romano era fluente em grego e latim, e quando dominava uma região, procurava saber aquela língua, mas pelo menos era bilíngue, era greco-latino, usava o latim. Aquela elite cultural, que não se pode misturar com a elite econômica, né? Aquela elite cultural de Roma sabia bem o grego e o latim. Agora, hoje você não tem isso. No Brasil, por exemplo, você tem uma concentração de milionários. Alguns dos maiores milionários do mundo estão no Brasil. Só que a essa expressividade econômica não corresponde uma expressividade cultural e sequer linguística. Então, ele não domina a língua do seu próprio país. Mas não é só a língua que ele não domina. Ao não dominar a língua, ele também não sabe a história do seu país, ele não sabe usos e costumes, ele às vezes desconhece coisas básicas que não o afetam. Se perguntar num evento internacional para alguém da elite brasileira qual é a mortalidade infantil no seu país, quantos concluem o ensino médio, quantos chegam ao curso superior, aliás, que curso superior fazem, né? Porque isso também foi rebaixado, ele não saberá dizer. Isso me desconcerta muito, uma desinformação geral por não dominar o português. Porque dominar a língua nacional não é chegar no seu país e dizer, bom, a concordância não se faz assim, tal verbo é irregular. Não é só isso. É o que é que a língua traz para você, não é? A outra observação que eu queria pontificar para você, sempre com essa alegria de falar a você, eu já disse, você é um dos poucos jornalistas que prepara as suas entrevistas, é que você hoje não tem, no espírito geral, assim, no consenso geral, a preocupação em escrever bem. A pessoa como que se desculpa. Quem escreve errado num WhatsApp, numa mensagem, porque diz que aquilo ali não tem importância, está perdendo oportunidades frequentes, preciosas, de ele exercitar o ato de escrever. Se você fala errado, se você escreve errado nesses ambientes e com esses subterfúgios, com essas desculpas, quando você precisar, você vai falar errado também. Nós temos uma evidência de que vamos mal nisso com o PISA, que é uma avaliação internacional de como anda o ensino no mundo. O Brasil, que está entre pelo menos as 10 maiores economias do mundo, ele desaba nas classificações internacionais da educação do 60º para baixo. Então, há mais de 50 países que não têm a nossa pujança, que não têm a nossa riqueza, que não têm os nossos recursos, que não está no clube dos 10 mais da economia mundial,
mas que está muito acima em outros domínios. E o Brasil não faz jus, sobretudo no domínio da língua nacional por escrito, na modalidade escrita, não faz jus à sua grandeza no Conselho das Nações em outros critérios, né? Em outros vieses, por exemplo, a economia, o meio ambiente, a grandeza do território. Tudo isso, nós não fazemos jus a essa grandeza. Se você pegar, por exemplo, nós temos que nos comparar com a China, com o Canadá, com os Estados Unidos, e não com o Burundi, com a Tanzânia, sem nenhum menosprezo a uns pequenos países, mas a países referenciais. Eu digo o seguinte para você: que autoridades brasileiras você poderia citar que vão a esses encontros com um domínio, não digo das línguas estrangeiras, do português, que fala corretamente o português? O que nós ouvimos e vemos de autoridades se expressar num português horroroso, não apenas com erros de concordância e de sintaxe, mas até erros de pronúncia, de prosódia. Ele não sabe pronunciar a própria palavra que ele usa todo dia. E eu não estou me referindo a coisas sofisticadas, eu não estou exigindo que ele faça um período caudaloso, como Quintino Bocaiúva fazia, ou um vocabulário tão raro como Euclides da Cunha. Eu estou me referindo às palavras do dia a dia, à sintaxe do dia a dia, à ortografia do dia a dia. Não é? Se mandar ele escrever exceção, como é que ele escreve? Então, eu me refiro a esses tropeços. E por falar em tropeços, professor, é preciso muito cuidado, porque de tanto ouvir, a gente pode escorregar no gerúndio ou no particípio. Você citou 2 exemplos aí que eu também tenho observado. Um é o do gerúndio, que está pegando a maneira paulistana, caipira, que deforma a língua portuguesa de estava andando, comendo, amando, não é? Procurando. Esse gerúndio está sendo alterado na fala. Agora você imagina o perigo que isso é na alfabetização das crianças, que ouvem isso e precisam escrever com aquela consoante que foi engolida. É um problema. A outra é o seguinte: com a abundância de particípios, eles estão inventando alguns muito curiosos. Um que eu observei bem, outro dia eu vi numa alta autoridade que estava no exterior e, no caso, representava o Brasil, dizia assim: eu não tinha chego ainda. E ele achou que chegado era vulgar. O chique era ele dizer: eu não tinha chego ainda. Então, esses erros da fala, que aparecem também na escrita, eles são só pontas de iceberg, assim, eles são indicadores de que algo vai mal. Porque se a pessoa não domina nem esse nível primário, como é que ela vai fazer com o nível mais sofisticado da língua? Olha, mas em resumo, Raimundo, eu gostaria de voltar àquela advertência do Monteiro Lobato: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Parece que essa regra não tem exceção. E de onde vem a necessidade do gerúndio e do pleonasmo que não conseguimos evitar, professor? A minha hipótese é a seguinte: o latim que veio para a Península Ibérica, de onde saiu o português, não era o latim de Cícero, de César, do De Bello Gálico ou do Sêneca. Ele era um latim falado por marinheiros, por soldados, por escrivães que não tinham ainda experiência, porque quem queria sair de Roma e servir lá longe na Península Ibérica? Então, havia uma necessidade, por falta de domínio da língua, de reiterar, de dizer com mais exemplos,
de acrescentar coisas. E eu acho que disso nasceu o pleonasmo e a redundância, porque nós temos que explicar. Você está diante de um ouvinte que fala uma outra língua e tem que entender a sua, e você tem que entender a dele. Então, há essa reiteração. Eu acho que nós temos essa redundância, esse pleonasmo explicado nesse contexto. Você tinha que explicar muito o que tinha que fazer. Pedi para o professor Dionísio falar a respeito do VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, uma iniciativa da Academia Brasileira de Letras que traz a grafia correta das palavras. O Austrégésilo de Ataíde, nos anos 70, presidiu a Academia Brasileira por décadas. Ele teve a boa ideia e disse: nós precisamos ter um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, para que não seja assim, o Aurélio que defina, o autor do dicionário que defina como é que uma palavra vai ser usada. O Aurélio, por exemplo, berinjela. Berinjela, o Ais diz que é com G. O Aurélio diz que é com J. E daí a pessoa escreve berinjela com G, berinjela com J ou tanto faz? Então, o Volpe devia tirar essas dúvidas. Então, ele fez isso, só que ninguém queria publicar. E trabalhava e frequentava a academia ali perto, não era acadêmico ainda, eu acho, o Arnaldo Nisquier, que é uma figura referencial na educação e tal. Estou falando aqui bem de um amigo, mas ele é mesmo isso. Eu conheci bem depois de todo esse percurso dele, eu conheci depois que vim morar no Rio. E ele trabalhava na Manchete, levou para Adolfo Bloch a proposta e fizeram o primeiro Volpe. Sabe por quê, Raimundo? Porque nenhuma editora quis fazer o Volpe. Nenhuma editora brasileira quis fazer o Volpe. Então, o Adolfo Bloch tinha a revista Manchete, a editora Bloch, e o Arnaldo, então, disse: olha, ninguém quer fazer. Então, ele fez. Na segunda vez, quando fizeram a quinta reedição do Volpe, a Global aceitou fazer. Concomitantemente a isso, desculpe se eu me alongo, houve o seguinte: houve o avanço da tecnologia, e hoje o Volpe é consultado eletronicamente no site, no portal da Academia Brasileira de Letras. E não tem mais uma versão impressa confiável, a menos que ele tenha os ajustes que se fazem indispensáveis e tardam, porque ele, diferentemente dos dicionários que registram a palavra e dizem o que ela significa, as várias abonações, o Volpe só tem que escrever a forma correta da palavra, tal como ela existe na língua portuguesa. Então, você quer saber como se escreve mussarela? Bateu uma dúvida? Você vai lá no Volpe, ele dirime essa dúvida. Você quer saber... Eu vou dar exemplos agora das insuficiências do Volpe. Você quer saber a expressão saia justa, quando não está definindo o tipo de saia que usa a mulher ou um escocês, uma saia justa, é uma situação de desconforto. Tem hífen ou não tem? Você deveria ir lá no Volpe e tirar a dúvida. Você vai lá, não tem sequer o verbete saia justa com hífen, não é? O Volpe registra apenas 385 mil palavras do português, 385 mil verbetes. E eu tenho a impressão que nós temos em circulação hoje no português de 800 mil a 1 milhão de palavras. De 800 mil a 1 milhão, circulando. Porque o brasileiro é muito criativo. Eu, inclusive, acho que a cada verão eles aumentam assim, em centenas de novas palavras ou palavras com significado diferente. Professor, o senhor já publicou 39 livros. Desse total, 4 são infantos juvenis. Onde o senhor busca tanta inspiração? Eu gosto muito de criança e sempre me entendi bem com elas. Não, bem antes de ser professor, de alfabetizar, de ser professor do primeiro e segundo grau, os antigos primeiro e segundo graus, o atual ensino médio.
eu lecionei português, literatura, inglês. Eu gosto muito de crianças. E quando a minha filha nasceu, eu me apeguei muito a essa tendência que eu tenho de contar histórias, mas eu comecei a contar para minha filha. E, à medida em que ela crescia, eu ia colocando no papel essas histórias. Eu selecionei quatro livros infantos juvenis que eu publiquei praticamente por causa da minha filha, que hoje é promotora de justiça em São Paulo e mãe dos meus 2 netos, que foram Os Segredos do Baú, que é o fascínio que uma criança tem por o baú do vovô, que está cheio de livros, cheio de segredos, porque aqueles livros trazem segredos, trazem as histórias. A Melhor Amiga do Lobo, que é uma outra versão do Chapeuzinho Vermelho, e as maravilhosas invenções do Seu Mané. O Seu Mané é um personagem que chega num lugar afastado de tudo, e como as pessoas não conhecem o rádio, não conhecem a geladeira, não conhecem a televisão, ele leva esses aparelhos, e é como se ele inventasse tudo isso que não tem lá. E, recentemente, eu estou lançando, este ano já lancei 6, estou fazendo uma história de cada letra do alfabeto, não para os adultos lerem para as crianças. É um vovô que conta para as crianças a linda história da letra A bela história da letra B, a história da letra D, da letra C, de cada letra. Então, essa coleção publica-se, está sendo publicada simultaneamente no Brasil e em Portugal, e pode ser comprada na África também, porque sai em Portugal. Ela entra no mercado, né, internacional, e em português, língua que é a minha paixão. Fruto dessa paixão é uma de suas obras que eu mais gosto de destacar, o livro De Onde Vêm as Palavras. Eu sempre gostei de etimologia, de saber de onde vêm as palavras, mas isso interessava a poucos. Se algum mérito eu tenho, foi o de tirar isso da universidade e trazer para a mídia. Realmente ninguém antes de mim fez isso, de trazer essas palavras, dizer de onde elas vinham, e pressupor que isso interessasse aos leitores e aos ouvintes. Todo mundo achava que não adiantava trazer isso para a mídia. Eu mostrei que valia a pena. Eu pego assim, a palavra bárbaro, veio da onde? Veio do grego bárbaros, bárbarofonos, a fala gaguejada. Os gregos, quando encontravam um povo que não falava grego, achava que aquele outro povo estava gaguejando, estava balbuciando que nem um nenê, não é? Então, aquele era o bárbaro. Qual era o critério do grego? Era o que a pessoa não falava a língua dele. Então, era bárbaro. Eu pego governador, gubernator, em grego, em latim, é o piloto do navio. Então, é por comparação. O cara dirige um país, uma região, como dirigisse um barco. Você diz hoje, eu embarco no avião, embarco no trem, embarco na carroça, embarco no automóvel, está sempre a barca ali. Por quê? Porque o primeiro veículo que você embarcou foi um barco. Agora eu vou fazer chegar a você, Raimundo, essa edição de 1.200 páginas, que é a 18ª, porque tem muitos verbetes que não estão nas anteriores, não é? E essa capa é de um artista de Santa Catarina, Arlinda Volpato, uma grande artista que já tinha feito também as capas da anterior, e é uma capa muito bonita, ela usou um tom muito... uma composição muito bonita. E essa foto é a foto que eu fiz com o Boechat, cada um num quadrinho lá, nunca vou esquecer o dia no estúdio. Certa vez eu estava com o Paulo Coelho na feira de Frankfurt, ele ainda não era conhecido, e, aliás, havia uma certa resistência a ele na delegação brasileira, e eu fui apresentá-lo à TV Suíça. Veja, eu apresentando o Paulo Coelho à TV Suíça, devia ser o contrário hoje, mas naquela vez, em 94, 93, era eu quem apresentava. E eu disse, olha, Paulo, para fazer um quebra-gelo assim para jornalista suíço, eu disse, olha, este aqui é um escritor brasileiro que é muito lido no Brasil, é o mais lido, só não é mais lido do que eu mesmo. Ele olhou assim para mim em certos ambientes, barbeiro, consultório médico, salas de espera, porque ali leio uma coluna de etimologia que eu faço sobre o português
Ele ficou muito surpreso. Você não é... Ele disse, como assim você é mais lindo do que eu? Porque é um tantinho vaidoso, né? Eu falei, nesses ambientes ninguém me bate. Mas eu deixei a caras em 2018. Professor Dionísio, obrigado pelo livro e obrigado também pela entrevista. Sabemos que o senhor até cancelou compromissos para nos atender. Muito obrigado. Raimundo, em reconhecimento a você, não por vaidade nenhuma, a agenda está tomada mesmo e eu cancelei uma live para dar essa, que já estava agendada, porque eu não queria perder esse privilégio que é de falar com uma pessoa que prepara a sua entrevista e traz perguntas muito pertinentes. Eu tenho a impressão que nós teremos que dar uma entrevista de uma semana assim, para a gente esgotar a pauta que nós ambos produzimos a partir dessas perguntas que você trouxe. Eu te agradeço muito, agradeço aos telespectadores e espero que eu seja entendido da seguinte forma: eu amo o Brasil, eu gosto de ser brasileiro e eu não trocaria a língua portuguesa para me expressar por nenhuma outra, nem por aquelas que eu conheço bem, um pouco melhor, por destino, porque quando eu era menino, minha mãe teve vocação para eu ser padre e me foram ensinados, junto com a misericórdia, esses outros idiomas. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!